meu irmão? Então você é muito bem-vindo, você que decidiu, você que foi chamado e atraído para este lugar aqui nessa noite, para ser ministrados. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Meu irmão, nós temos um Deus que é tão bondoso, nós temos um Deus que Ele é indesistível, Ele não desiste de cada um de nós. Nós temos um Deus que nos entende. Muitas vezes, por exemplo, é igual os nossos filhos só a gente entende, né? E quem que tem paciência com os nossos filhos? Geralmente só nós. Não é assim? Eu lembro de uma amiga nossa que ela ainda não tinha filhos. A nossa nasceu primeiro, a Débora. E ela dizia assim, não, quando os meus filhos nascer, vai ser assim, porque aí, e a gente via que ela não tinha uma paciência assim, e eu fiquei vendo aquilo, até que os filhos nasceram. Mas pensa nos filhos assim que veio ligeiro, agitado. Filho da gente, só a gente tem paciência, meu irmão. Só a gente tem paciência, não é assim? É igual a Deus. Sabe por que Deus tem essa paciência comigo e com você? Porque você é um filho, uma filha amada dele. Quando muita gente desiste da gente, quando muita gente não quer saber, Deus fala, pode deixar, porque é meu filho, a minha filha, eu entendo. Eu queria trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Lucas. Vou tentar fazer melhor. Vamos lá, abra a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 4. A partir do verso 38, Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 38. Esse pessoal que nos ministrou tanto, que já nos abençoou até aqui, eles fazem parte do Ministério de Louvor da Terceira Igreja Batista, lá de Andradina. E alguns aqui, talvez a grande maioria, é uma amizade com mais de 16 anos, talvez. É quase a idade da Esther. Não sei se a Esther fez 15, 16 anos, não lembro agora. Mas é praticamente a mesma idade. Lício, né? Essa figura aqui, abençoada. O Zé, a Monique. É o José, né? Aqui tem que ser o José. Então, que alegria poder receber vocês aqui. Fico muito alegre, feliz e honrado. E de poder compartilhar esse tempo aqui no nome de Jesus. Cada um do ministério que está aqui, que Deus abençoe. Lá onde também o pastor Geto pastoreia, então essa amizade surgiu aí. Então vamos lá, meus irmãos. Lucas capítulo 4, a partir do verso 38. Tira um pouquinho do meu grave aí. Faz um cortezinho, tira um pouquinho do grave, isso. Verso 38 vai dizer assim a palavra de Deus. Depois de sair da sinagoga, naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse, diga assim, qualquer que fosse a doença, o texto diz assim: ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demônios, que saíam gritando, você é o Filho de Deus. Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Verso 42. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte. Quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse: precisa anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. E continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Diga amém. Meus irmãos, quando eu leio sobre Jesus, quando eu ouço falar de Jesus, eu fico imaginando, eu fico pensando, porque às vezes a gente lê a Bíblia e eu creio que nós fomos muito contaminados na religiosidade. Então muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente já lê a Bíblia através de um filtro que talvez colocaram na gente. E nisso faz com que nós não venhamos compreender exatamente
quem era Jesus. E quando eu falo quem era Jesus, todos nós sabemos que Jesus era o Filho de Deus, aquele que foi enviado. Mas quando eu falo de Jesus, eu fico tentando imaginar como que era Jesus no dia a dia. Como que era a pessoa de Jesus, como que era você caminhar com Jesus, como que era você andar com Jesus, como que era Jesus na hora do almoço, como era Jesus no amanhecer do dia. Porque tem gente que amanhece o dia alegre, né? Tem gente que ele vê o sol, ele vê e ele fala bom dia, Deus abençoe, e tem uma alegria. Tem gente que levanta assim. Tem gente que já levanta, meu irmão, você fala Deus me livre, você vê a pessoa, já faz sinal da cruz, porque dá medo de se aproximar perto dela, né? Geralmente os homens são assim, as mulheres não. As mulheres geralmente já acordam naquela alegria, naquele entusiasmo, naquele bom humor. Não é assim? Mas eu fico olhando para Jesus e eu tento entender como que ele era. Porque uma coisa é quando você conhece alguém que você viu em algum lugar, quando você conhece alguém que você vê por algum tempo. Outra coisa é quando você convive com alguém. Porque quando você convive com alguém, você vai conhecer a sua intimidade, você vai conhecer os teus jeitos, você vai conhecer como ele lida com as dificuldades. E eu fico tentando imaginar quem era Jesus nisso. Mas eu tenho alguns apontamentos, a Bíblia dá alguns apontamentos. Primeiro, eu creio, meu irmão, creio que Jesus não era uma pessoa séria. Não creio que Jesus seja aquela pessoa séria. Não creio que Jesus seria aquela pessoa formal, aquela pessoa que quando fosse falar, ele mudaria a voz. Eu tenho convicção, meu irmão, que Jesus era uma pessoa muito alegre. Pastor, mas por que você fala isso? Porque a Bíblia diz que as crianças queriam ir até eles. E criança não gosta de gente chata. Criança não gosta de gente insuportável. Criança não gosta de gente ranzinza. Criança não gosta, meu irmão. Eu, por exemplo, tenho medo de quem as crianças têm medo. Se você conhecer alguém, o cachorro fica mostrando os dentes para ele. Se você conhecer alguém que a criança corre dele, corra também dela. Porque isso fala muito da pessoa. Porque se tem duas coisas que consegue ver lá dentro, parece que é criança e cachorro, não é assim? Eles têm uma percepção, eles conseguem. Então, como que eu ganho o meu dia? Hoje, por exemplo, estendi o braço, né, para o Gael, vem cá, e ele estendeu os braços e veio. Eu ganhei já o meu dia. Eu falei, ufa, eu não sou tão assim como as pessoas falam. Porque uma criança quis vir até mim. Então você imagina, Jesus, ele era uma pessoa, meu irmão, que as crianças queriam até ele. Eu imagino que Jesus era alegre. Lembra quando aqueles discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, lembra quando eles estão caminhando com Jesus? Eles não sabiam que era Jesus, só lá na frente que é revelado. Eles diziam assim, ó, você não percebeu que quando ele falava conosco, o nosso coração queimava? As palavras de Jesus, Jesus era aquela pessoa que você começava a conversar com ela e você perdia a hora. Jesus era aquela pessoa que você conversava com ela e estava dando a hora de você ir embora, você não queria ir, porque cada palavra, o jeito dele, eu tenho certeza que Jesus abraçava pessoas, eu tenho certeza que Jesus beijava pessoas. Jesus era uma pessoa carinhosa. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós precisamos ter uma revelação verdadeira de quem é Jesus. Porque às vezes a figura que foi colocada para nós é de um Jesus magricelo, mostrando seus ossos, um Jesus talvez fracassado, um Jesus doente, um Jesus muito sério. E isso acaba muitas vezes tocando a nossa vida no que diz a relação com Ele. Mas esse texto aqui, ele vai nos ensinar algumas lições. E ele vai mostrar aqui quem é Jesus. Primeiro, Jesus está vindo, meu irmão, de muito trabalho. Jesus está vindo aqui de ministrar pessoas. Jesus acabou de vir do monte das bem-aventuranças. Jesus estava ensinando as multidões. Jesus estava ensinando na sinagoga. E agora Jesus chega na casa de Pedro. E quando Jesus chega na casa de Pedro aqui,
É tão interessante o texto, o verso 38 diz que depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão. E quando Jesus chega na casa de Simão Pedro, ou somente Pedro, as pessoas olham e dizem assim, ó, a fulana está doente. A sogra dele está doente. A sogra de Pedro, ela não está bem, ela está com a febre, ela está de cama, ela está acamada. E algumas línguas vão dizer que a treta de Jesus com Pedro começa aqui. Por isso que Pedro nega Jesus lá na frente, porque Jesus curou a sogra dele. Mas são boatos, não temos certeza disso. Não temos convicção disso. Mas, voltando aqui para o texto, Jesus quando chega, essa mulher aqui é uma mulher que servia. Meu irmão, Jesus ficou várias vezes e por muito tempo na casa de Pedro. Então essa mulher não era desconhecida. Essa mulher era a mulher que quando Jesus estava, ela fazia o almoço, ela fazia a janta, ela fazia o cafezinho, ela arrumava a cama para Jesus dormir. É aquela mulher que servia. Mas nesse dia, quando Jesus chega, as pessoas dizem, olha, a fulana está lá de cama, é uma febre. Não era algo assim tão grave, não era uma enfermidade talvez muito grave, não era um câncer, não era um problema mais sério, talvez um derrame. Não, mas ela estava com uma febre. E febre, meu irmão, é a coisa mais comum. Todos nós aqui, talvez esse ano você já passou por algum estado febril, alguma coisa. E quando alguém diz assim, ó, o fulano está com febre, o filho está com febre, a gente diz assim, ó, não é nada não, toma um dipirona, isso aí vai passar, não é nada não. Mas olha que interessante, que quando as pessoas chegam para Jesus e pede para ele ir até a mulher, Jesus está cansado, Jesus está exausto, mas até a menor dor, até o menor problema é muito importante para Jesus. Às vezes, meu irmão, a gente olha para as nossas vidas e às vezes a gente passa por situações, existem situações que elas são mais graves. Existem situações na nossa vida que elas são mais, elas requerem uma atenção melhor, ela requer você se dedicar, mas tem coisa na nossa vida que é mais simples. Como o texto aqui diz que ela estava com febre, muitos de nós aqui não iriam orar para Jesus curar a febre. Muitos de nós aqui não iriam orar, a gente ia lá tomar um dipirona ou qualquer, ia passar. Mas eu fico pensando, como que Jesus era uma pessoa acessível ao ponto das outras pessoas saber e ter a certeza de que ele iria atender esse pedido. Eu vou falar de mim, meu irmão. Se talvez aqui viesse um pastor muito importante, talvez conhecido, e se esse pastor viesse ministrar e acabasse o culto e as pessoas dissessem para mim, Alexandre, você não pede para o pastor orar por aquela mulher, está meio febril assim, ela está com a... Irmão, eu ia dizer assim, ó, pede para o outro irmão orar, ele tá cansado, ele veio de viagem, eu não vou nem importunar ele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas quando as pessoas elas pedem para Jesus orar, é porque elas sabiam que Jesus ele para ouvir, nem que seja a menor necessidade de uma pessoa. Aquelas pessoas tinham a convicção de que aquilo que elas iriam levar até Jesus, e é tão interessante que Jesus não tem um assessor, elas vão direto a ele e dizem, olha, a fulana lá, ela não está bem, o senhor não pode orar. E aí Jesus vai naquele quarto, Jesus entra naquele leito, a mulher estava na cama. Talvez Jesus se ajoelha, talvez Jesus senta na beirada daquela cama, e a Bíblia diz que Jesus se importa com a dor daquela mulher, ele se importa com o sofrimento, e ele toca naquela mulher, ele toca nela. Jesus pega a sua mão e toca naquele corpo que está quente. Jesus ele pega a sua mão e toca naquela mulher que foi paralisada diante de uma luta, diante de uma enfermidade. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, aquela mulher, ela é curada, e ela se levanta, e ela começa a servir. Agora, uma coisa nós temos que atentar. Eu não quero que você entenda,
ou que você coloque problemas em categorias maiores e menores. Mas eu quero que você entenda uma coisa: por que Jesus curou aquela mulher? Porque por menor que seja a luta e a dificuldade dela, aquela enfermidade a impediu de continuar servindo. Por menor que fosse talvez o problema ou a enfermidade dela, esta enfermidade Jesus cura, porque isso de certa forma estava impedindo esta mulher de ser ela mesma, estava impedindo essa mulher de servir, estava impedindo essa mulher de trabalhar, de fazer a janta, de fazer. É por isso que Jesus serve. Por quê? Porque quando Jesus olha para a tua vida, quando Jesus olha para a minha vida, e por menor que seja o sofrimento, por menor que seja talvez a nossa luta, mas se ela te parou, se ela de repente pode ser uma luta emocional, pode ser um momento que você esteja desmotivado, mas se algo te parou, Jesus quer te levantar para você continuar servindo, para você continuar trabalhando. Quantos creem? Dê um aplauso a Ele nessa noite. Isso aqui nos chama atenção, porque a oração é você fazer um pedido para Deus. A oração é você pedir para Deus, não somente agradecendo, mas diante de uma dificuldade você colocar para Ele. E a verdade é que muitas vezes nós não colocamos algumas coisas em oração, porque muitas vezes a gente diz assim, Jesus não daria importância para isso. Jesus não iria se importar com esse detalhe, porque uma verdade que a gente tem que falar é que muitas vezes nós somos desprezados na nossa dor. A verdade é que muitas vezes nos calamos, não falamos da nossa dificuldade, não falamos da nossa dor, porque às vezes a gente tem até vergonha de falar que eu estou parando, ou que eu estou desanimado, ou que eu parei por causa disso, porque se eu falar, alguém vai dizer assim, larga de ser preguiçoso. Quando a gente lida com pessoas com depressão, meu irmão, a grande maioria fala o seguinte: ei, levanta, isso é coisa de vagabundo. Quando alguém cai lá, está lá num quarto, não consegue sair, a depressão atacou, a ansiedade, a síndrome do pânico, alguém diz assim: ei, vai lá, tem um monte de gente doente, e você é saudável aí, tem gente com câncer, tem gente, então você levanta, sai daí. E a gente nesse mundo, a gente vai vendo que as pessoas menosprezam a nossa dor, menospreza o nosso sentimento, menospreza a nossa dificuldade. Eu sempre, quando prego, eu falo muito sobre pais, eu falo muito sobre criação de filhos. E, meu irmão, quantos hoje que não tem um lugar para repousar, não tem um lugar de acolhimento, porque ele cresceu assim, a criança chorava? O que muitos pais falavam? O que muitas vezes nós falamos? A criança chora, e a gente diz assim, eu vou te dar um motivo para você chorar. Você não precisa levantar a mão, mas quantos cresceram num ambiente como esse? Quantos cresceram num ambiente em que você não pode chorar, em que você não pode falar que está doendo? Esses dias um pai disse assim: eu estou preocupado com a minha filha pequena, deve ter uns 6 anos. Ele disse: eu estou preocupado porque ela, de vez em quando ela chora, ela fala, ela se emociona, e eu estou preocupado. Eu falei: não, você não precisa. Você tem que se alegrar. Por quê? Porque ela está colocando as emoções dela para fora. O problema não é quem coloca as emoções para fora. O grande problema de pessoas que adoecem são aqueles que escondem as suas emoções, que queriam chorar e não pode chorar, que queriam apenas um colo e não tem um colo. A Bíblia diz assim: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, e eu encontrei os teus altares. O que esse salmo revela? Esse salmo revela que desde o pardal, desde a andorinha, todos precisam de um lugar para repousar, todos precisam de um lugar onde possa ser acolhido. O que é ser acolhido, pastor? É alguém olhar para você e dizer: estou contigo. As pessoas não nos entendem, a grande maioria.
As pessoas muitas vezes olham e dizem assim: está aí porque mereceu. E é verdade. Mas Jesus, eu quero que você saiba, Jesus é aquele que diz assim, ó: eu vou até o quarto dela. Onde que ela está? Lembra quando a filha de Jairo, ela morre? Lembra quando Jairo vai à procura de Jesus? E no caminho, quando ele está indo com Jesus, chega a notícia: a tua filha morreu. E qual que é a palavra da multidão? O que a multidão fala? Não importunes o mestre. Tua filha morreu, não precisa importunar. A palavra da multidão é: ó, você vai incomodar. Irmão, quantas vezes nós mesmos, eu sou uma pessoa assim, quantas vezes eu precisando de uma ajuda, eu falo, eu não vou importunar ninguém, eu vou passar isso aqui sozinho. E quando as pessoas dizem: não importune mais Jesus, Jesus fala: Jairo, vamos continuar, porque a tua dor importa para mim. O teu sofrimento importa para mim. A tua filha doente ou morta, ela importa para mim. Então quero dizer para você que talvez está guardando esse problema dentro de você. Eu falo para você que talvez está enfrentando uma luta e você diz assim: eu não tenho motivo para estar assim. Tem gente que está pior e às vezes você não fala, mas eu quero te dizer: Jesus se importa com teu sofrimento. Se isso te parou, se é um pecado que tem te paralisado, você diz: esse pecado, ele se importa, ele quer trazer cura sobre a tua vida. Segunda coisa, quando nós falamos de oração, diga assim comigo: oração é bater na porta de um amigo. Diga assim: oração é bater na porta de um amigo. Irmão, é quando você está passando uma luta, você bate na porta daquela pessoa porque você tem a certeza de que aquela pessoa ela vai te ajudar. Quando nós falamos de oração, a oração é exatamente isso: você bater na porta de quem você sabe que vai se importar contigo, de quem você sabe que vai dar ouvidos para você, de quem... Oração é isso. Então Jesus, ele é essa pessoa acessível. Jesus é essa pessoa que os seus ouvidos estão atentos para a dor. Lá em João capítulo 4, quando fala da mulher samaritana, era meio-dia, meu irmão. Jesus estava com fome, Jesus havia caminhado quilômetros, mas Jesus olha uma mulher que está sozinha. Jesus não liga para a fome, ele não liga para a comida, ele não liga se ele estava cansado, mas ele se importa com a mulher que estava sofrendo. Esse é o Jesus que nós conhecemos, esse é o Jesus que se revela. Segundo, Jesus quer repreender tudo aquilo que te paralisa. Jesus quer repreender na tua vida tudo aquilo que te paralisou, que você olha e você diz assim: ó, isso está me impedindo de ser o pai que eu preciso. Esse problema está me impedindo de ser a mãe que os meus filhos precisam. Essa dor está me impedindo, ou esse problema está me impedindo de servir como eu gostaria de servir. E Jesus repreende por causa disso. E a pergunta que eu quero deixar e fazer para você aqui nessa noite é: tem algo na tua vida que está te impedindo você de avançar? Existe algum problema que você está vivendo? Você diz: isso aqui está me impedindo, não estou conseguindo avançar, isso aqui... Por isso que Jesus quer te tocar, Ele quer te levantar, e Ele quer te colocar na rota, para você continuar avançando, para você continuar vivendo o propósito de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, é que quando Jesus, Ele cura a sogra de Pedro, o texto vai dizer que quando o sol está se pondo, você imagina Jesus cansado? O texto vai dizer no verso 40 que as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Olha que legal isso. Porque Jesus, ele está cansado,
Ele já havia curado a sogra de Pedro, ela se levanta. Mas quando aquele povoado, aquela região, aquele lugar, ouve falar que Jesus estava ali, eles começam a chamar os seus familiares. Eles dizem assim, ó, eu conheço alguém que pode tocar no teu sofrimento. Eu conheço alguém que pode mudar a tua história. Eu conheço alguém que pode tocar a tua vida. Eu conheço alguém que ele vai pôr a mão em você. E esta enfermidade, esta dor, ela vai embora. E aí a tarde está chegando, a noite está chegando, e as pessoas começam a vir, uma multidão de pessoas que se achega. E Jesus, meu irmão, o texto diz que ele coloca a mão sobre todos. O que está acontecendo aqui? Por exemplo, quando a gente vai pregar fora, tem igreja que tem um costume, e às vezes a gente prega, a gente está cansado, a gente se desgasta, e às vezes você vê formando uma fila assim, e você quer sair porque você está com fome, e o pessoal, pastor, você não ora por mim? Aí quando um vê que você orou, começa a formar uma fila, e você tem que orar um por um, você tem que tocar um por um, e você, meu irmão, deixa eu falar para você, não é fácil. A vontade é falar, a gente faz uma roda, dá as mãos, vou orar por todo mundo, e Jesus vai tocar todo mundo aí. E Jesus tinha poder para fazer isso. Olha que interessante, Jesus tinha poder. Jesus tinha poder de dizer assim, gente, imagina uma multidão aqui. Jesus tinha poder de olhar e dizer assim, ó, sejam tocados todos agora, e todos seriam curados, meu irmão. Olha que interessante. Tem alguma coisa difícil? Será que para Jesus curar, ele só curaria tocando pessoas? Será que Jesus não teria poder de, numa levada só, curar 1000 pessoas? Quantos creem que Jesus tem esse poder? Eu creio. Eu creio que Jesus tem poder. E ele tinha poder para orar e dizer assim, ó, todos, está chegando a noite. Não tem iluminação, não tem nada. E vamos fazer o seguinte, vamos orar. A pergunta é, por que Jesus toca? Por que Jesus ele vai? Ele poderia estar num lugar mais elevado como eu estou. Ele poderia colocar as suas mãos e ir ministrando, e as pessoas sendo tocadas. Mas por que Jesus sai do lugar onde ele está e ele começa a tocar um por um? Por que Jesus faz isso? Porque, deixa eu falar para você, quem que eram essas pessoas que foram até aqui? Quem foram essas pessoas que foram até Jesus, que foram trazidas pelos seus familiares? Deixa eu falar, eram pessoas pobres. Essas pessoas eram pessoas pobres, e não somente pobre, mas eram pessoas doentes. E nessa cultura, ser doente era ser um lixo, meu irmão. Pra você ter ideia, quem era leproso não poderia morar nem dentro da cidade. Eu não sei se você sabe onde é o lixão de Tupi Paulista. Eu sei onde que é. Você pega no final da 9 de julho, lá na frente, sentido monte, não é isso? Você pega a esquerda, você vai chegar e lá tem tudo. Resto de material de construção, urubu. Um leproso só poderia morar se fosse lá. Só que é tão interessante que Jesus toca essas pessoas, porque eram pessoas desprezadas pela sociedade. Jesus toca elas porque eram pessoas que não tinham atenção. Jesus toca elas num tempo, meu irmão, em que a medicina não era avançada, e a pessoa que tinha uma enfermidade, ela tinha uma sentença de morte. Então são pessoas aqui que você pode ter certeza que elas cheiravam mal. São pessoas simples que, se estão doentes, não tinham como trabalhar, não tinham sustento. Se são pessoas que estão doentes, são pessoas que as suas vidas paralisaram, as suas vidas foram travadas. Existe a fala de um presidente brasileiro, um desses presidentes, que diz assim: eu prefiro o cheiro do esterco dos meus cavalos do que o cheiro de pobre. Jesus poderia erguer a sua mão e com um comando curar todos, mas o mais importante para Jesus não era trazer somente a cura, mas era tocar
com um toque físico. Talvez dar um abraço em quem era desprezado, em quem não recebia abraço, em quem não recebia atenção. Jesus, ele queria olhar nos olhos de cada um. Jesus, mais importante para ele não era só que aquelas pessoas fossem embora curadas, mas que aquelas pessoas, meu irmão, recebessem uma atenção dele. Diga assim comigo: atenção. Irmão, deixa eu falar algo para você. Hoje uma das moedas mais caras do mundo, atenção. Quem que é esse que as toca? É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é esse que toca um por um, que coloca a mão sobre eles? É aquele que criou os céus e terra e tudo que nela há. Quem é esse que toca na vida dessas pessoas desprezadas, que viviam à margem da sociedade, que viviam no desprezo? Quem que toca nelas? Aquele que formou cada uma delas. Porque só consegue tocar naquele que está doente. Você que é pai e mãe, você vai entender o que eu estou dizendo. O filho vomita, a gente entra no meio do vômito, meu irmão. Só tem nojo de filho, só tem nojo de criança quem não é pai. Porque pai e mãe, a gente entra no meio do vômito, a gente junta o lençol ali, pai, mãe, vó, vô, não é assim? A gente junta aquele, e a criança faz cocô, e a gente, por quê? Porque é um amor muito grande. Talvez você não recebe o toque de ninguém. Talvez você não recebe a afeição de ninguém. Mas eu quero que você saiba que Jesus, Ele tá olhando para você. Jesus, Ele vai a cada um ali e Ele olha dentro dos olhos. E Ele começa a tocar. Porque quando você ora e pessoas são curadas, elas são curadas muito no seu físico. Mas quando você as toca, elas são curadas na alma. Quando você toca, o toque, ele tem o poder de trazer uma cura, não para feridas que estão aparentes, mas para feridas que estão na alma. Como psicólogo, meu irmão, a gente poderia diminuir tanto ansiedade em adolescente, suicídio em adolescentes jovens, se os pais tocassem mais os seus filhos e abraçassem mais eles e abaixassem para dar atenção ao que eles querem ouvir. Porque nós vivemos numa geração que isso não está se tornando importante. Porque quando você tem uma pessoa muito importante, às vezes você, por exemplo, quando eu vejo um pastor, um cantor, que é muito difícil você ter acesso a ele, já me dá um nojo, meu irmão. Eu já convivi no meio de cantores, tive a oportunidade de estar junto, de fazer abertura. Eu lembro de uma abertura de um cantor, talvez um dos mais famosos do Brasil hoje, no meio evangélico. Eu fiz a abertura e eu gosto muito de música. Eu estou ali, fiquei lá no meu cantinho, só vendo os músicos tocar e tal, e o show acontecendo, eu lá, e chega o assessor, e diz assim: você não tem onde ficar não? Eu falei: eu tenho, o pessoal reservou um camarote para mim ali, então vai para o camarote, você não pode ficar aqui não. Porque o artista está no palco, o cantor está no palco, e ninguém pode estar ali. Ninguém me via, meu irmão. Não tinha ninguém me vendo, estava atrapalhando ninguém. Não, mas você não pode ficar aqui, você não pode ir lá para o camarote. Eu juntei as coisas e eu vim embora. Porque eu não quero estar em lugares onde Jesus não estaria. Porque Jesus não fica num lugar desse, meu irmão. Porque Jesus não é esse tipo de pessoa que menospreza, que é não, Jesus não é. E aí eu peguei as coisas, minha esposa estava junto, eu vim embora. Jesus é aquele que Ele olha para cada um, que Ele se importa com cada um.
Jesus acolhe, diga assim: Jesus acolhe todas as pessoas com a mesma dignidade. Porque você fala assim, ó, Jesus, o Senhor orou pela sogra de Pedro, e ela fazia janta para você, ela fazia almoço para você, ela fazia aquele cafezinho cheiroso que você gostava. Então curar a sogra de um amigo, de quem você conhece, de quem ajeitava a cama para o senhor dormir, é fácil. Eu quero ver o senhor se importar com gente que o senhor não sabe nem quem é. Eu quero ver o senhor dar atenção para quem você... E aí Jesus, ele trata desde da mulher que era amiga, que convivia na casa, que todas as vezes recebia Jesus, recepcionava. Ele trata essa pessoa e trata os outros com a mesma dignidade. Não havia distinção. Isso aqui precisa nos ensinar, porque um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, nós precisamos tratar todas as pessoas com dignidade. Meu irmão, eu passo mal, eu me revolto se eu vejo alguém que menospreza o outro. Eu passo mal. Vocês lembram, meu irmão, alguns anos atrás, que um mendigo estava dormindo e alguns jovens passam e ateiam gasolina e jogam fogo nele? Quantos lembram disso? Alguns anos atrás. Porque existem pessoas que se colocaram num patamar em que elas são melhores e que os outros são inferiores, são indignos, que não merecem nada. Meu irmão, um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, ele trata todo mundo com dignidade. Eu não quero que vocês me conheçam pela pregação que eu faço. Eu não quero que vocês de repente me admirem pela canção que eu canto, não é isso. Mas eu quero que você me admire pelo jeito que eu trato cada um. Nós estamos construindo há anos aqui. Há anos. Você não vai ouvir de um pedreiro, um servente, que vai dizer: o pastor me maltratou. Que vai dizer: o pastor me tratou com indignidade. O pastor, porque existem pessoas, vocês sabem disso, que olha para pessoas mais inferiores, que olha talvez para um empregado, que olha para alguém que está servindo, e ele despreza, maltrata. Ele não olha nos olhos. Deixa eu falar para você, gente igual a você, Jesus passa longe. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Meu irmão, eu não sei com quem você lida, não sei se você é empresário, não sei, mas você não pode maltratar ninguém. Porque a Bíblia diz assim: ai daqueles que fizer uma coisa aos meus pequeninos. Não importa a pessoa, ela pode estar varrendo a rua, ela pode estar limpando o shopping, ela pode estar te servindo no restaurante, ela pode estar servindo na tua casa. Você tem que tratar com dignidade. Porque a Bíblia diz que com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Jesus está dizendo que a medida que você usa para medir os outros, o céu vai usar para medir vocês, para medir a cada um de nós. E Jesus, ele trata cada um desses aqui com dignidade. Jesus dá atenção. Jesus, ele toca cada pessoa, porque elas são importantes. Quarto, toda opressão é tratada com radicalidade. O texto vai dizer no verso 41, muitos estavam possuídos por demônios, que saíam gritando: você é o Filho de Deus. Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabia que ele era o Cristo. Ou seja, quando Jesus olha para a vida daquelas pessoas e vê que elas estão sendo opressas, e vê que nas suas famílias, nas suas vidas, os demônios têm oprimido cada uma delas, Jesus diz: vocês vão embora agora.
A Bíblia diz que Jesus repreendia a todos e dizia: vão embora e vocês vão libertar e vocês vão parar de oprimir estas pessoas. Se tem alguma coisa que está te oprimindo, seja na tua casa, seja na tua empresa, seja onde for, Jesus quer mandar embora aqui nessa noite. Porque Jesus diz assim: eu vim para libertar. Jesus disse: eu vim para trazer liberdade aos cativos, todos aqueles que estão presos, eu vim para libertar. Agora, última coisa, quando Jesus, ele faz tudo isso, o texto vai dizer que na manhã seguinte, Jesus se levantou para um lugar isolado, e as multidões procuraram Jesus por toda parte. Olha, meu irmão, quanto que Jesus era alguém gostoso de estar. Porque as multidões começam a procurar Jesus por todas as partes. Eu não falei para você que gente legal, a gente quer ficar junto. E elas procuram Jesus por toda parte. E o texto diz que quando finalmente o encontraram, elas falaram assim: ô Jesus, fica aqui com a gente. Olha, nós vamos fazer um mutirão, nós vamos construir uma casa, você pode ficar na minha casa. O outro dizia: não, você pode ficar na minha. A outra dizia: não, eu vou fazer um bolinho de chuva. Olha, eu sei fazer um bolinho. E aí, o senhor não precisa. Meu irmão, aquelas pessoas, ninguém as deu atenção e as tocou como Jesus as tocou. Elas ficam tão impactadas que ela diz: Jesus, o senhor não pode ir embora. Jesus, até ontem eu não tinha futuro. Até ontem eu não tinha esperança. Até ontem eu estava esperando a morte. Até ontem a minha vida estava interrompida. Até ontem estava tudo perdido. Mas quando o Senhor me tocou, o Senhor me devolveu a vida, o Senhor me devolveu a esperança, o Senhor me devolveu o prazer de viver. Então não vá embora, Senhor. Olha, meu irmão, que coisa mais linda. Nós, no próximo ano, no mês de junho ou julho, nós vamos lá para o Maranhão fazer missões, meu irmão. Quem quiser junto, pode ir junto, nós vamos junto. O pessoal de Andradina já foi, o Lício já foi. Geralmente é junho, né? Final de junho. Lá, numa das cidades mais pobres do Brasil. Se você quiser ver miséria, você não precisa ir para a África. Vai para o interior do Maranhão. E eles vão para lá, meu irmão, situação precária. Crianças que não têm pai. E sabe o que é mais difícil? É quando os irmãos que vão lá fazer missão. Como que é a missão? Eles vão e eles saem para fazer missão, vão em supermercado, compra comida, compra macarrão, compra sardinha. E eles vão lá naqueles vilarejos. E eles cozinham e comem todo mundo junto. Naquelas casas, meu irmão, muito pobre. Eles cozinham com aquele coquinho para fazer brasa ali. E aí o problema é quando vem embora. Porque muitas crianças olham para os irmãos e dizem assim: fique aqui, seja meu pai. O senhor não pode ser o meu pai. Eu posso ir embora com você. Você não me leva embora. Não é assim, Liz? De meninas assim, por quê? Porque os irmãos chegam lá, eles abraçam, eles compram presente, eles levam roupinha, levam tênis, e aí brinca com eles, e eles não têm isso. E quando os nossos irmãos estão vindo embora, eles falam assim: eu queria que você fosse meu pai, eu queria que você me levasse junto. Um menininho, meu irmão, levaram uma dentista de Marília. Acho que eu já contei isso. Levaram a dentista de Marília e ela foi para servir como dentista. E trouxeram o menininho. E ela examinou e disse assim: ó, nós vamos ter que arrancar 8 dentes dele. Se fosse 1 ou 2 eu poderia arrancar, mas vai ter que pedir autorização para o pai. E o pastor foi lá, foi atrás do pai. E o pai falou, ela falou: do jeito que está a situação do menino, a criança, eu preciso extrair hoje 8 dentes deles. Só que eu preciso, o senhor como pai, o senhor extraia. O senhor permita que eu extraia. O pai olhou para o menino e falou: pode extrair.
E se derramar uma lágrima, você vai apanhar. E aquela dentista tem que pegar e começa a extrair os dentes do menino e ele não derrama uma lágrima. Porque se ele derramasse uma lágrima, a dor que ele iria passar em casa é maior do que os dentes que foram arrancados. Por isso que aquelas pessoas olham e dizem assim, ó, vai embora não, Jesus, porque o Senhor nos tratou diferente. Aí Jesus fala assim, mas eu não posso ficar, porque o que eu fiz aqui, eu preciso fazer nas outras cidades. Assim como eu curei você, existem outras pessoas que estão enfermas, existem outras pessoas que estão doentes. E eu vim para isso, eu vim para anunciar a boa nova, a boa notícia. E eu não posso ficar. Você imagina o desespero daquelas pessoas tendo que se despedir de Jesus. Talvez alguns ali nunca mais o veria de forma presencial outra vez. Você imagina as lágrimas daquelas pessoas se despedindo de Jesus e muitos dizendo, ninguém nunca me abraçou e me tocou como ele me tocou. E Jesus fala, agora você imagina o coração de Jesus. Porque Jesus, imagina, ele queria ficar, mas Jesus veio para que assim como ele tocou pessoas aqui, ele toque pessoas em Nova Guataporanga, em Monte Castelo. Jesus disse, eu preciso ir para as outras cidades, eu preciso anunciar esse evangelho, eu preciso trazer boas novas, eu preciso curar enfermos. E a pergunta que fica aqui para nós essa noite é, quem vai tocar essas pessoas? Porque Jesus, meu irmão, ele já não está mais em carne, presente, assim como ele estava aqui em Lucas capítulo 4. Jesus está conosco hoje em espírito, ele está aqui hoje, a presença dele é real neste lugar, mas de forma que você pode pegar, sentir o cheiro, você não vai conseguir. E a questão é, então quem vai tocar os outros? Quem vai tocar quem está enfermo? Então a pergunta é, quem vai tocar quem está lá num quarto de depressão, não sabe, quem que vai lá? Jesus me fez essa pergunta hoje à tarde, eu falei, Deus, eu vou ser uma dessas pessoas. Eu disse para ele, eu quero emprestar as minhas mãos, eu quero emprestar o meu calor, eu quero emprestar o meu ouvido, eu quero emprestar o meu tempo. E eu quero sentar com pessoas que muita gente faz volta delas. Vamos trazer para a realidade aqui de Tupi Paulista, meu irmão. Aqui a gente não tem miséria. Eu sei que tem pessoas que passam por dificuldade, sei. Daqui, de repente tem alguém que passa fome, é muito difícil. Aqui nós temos cesta, aqui no fundo da igreja, nessa sala tem cestas ainda para doar. Então alguém que vem, então é muito difícil. E quando a gente fala de ajudar pessoas, quem que a gente imagina? A gente só imagina pobre, doente. Mas deixa eu falar para você, tem gente que ele não tem falta de comida, ao contrário, ele tem comida em casa. Tem gente que vai para casa, vai dormir no ar-condicionado, vai comer uma boa refeição. Tem gente que vai entrar no seu carro, um bom carro de um alto valor e vai embora. Mas a grande miséria da nossa realidade hoje que tem pessoas que precisam somente de um toque. Irmão, vamos ser bem real aqui. Tem pessoa que a gente desvia dela. E o meu desespero é que eu queria tocar mais gente, mas às vezes a agenda não dá. Eu queria sentar e não dá, mas com o tempo que eu tenho. Às vezes eu sento com pessoas e muitas dizem assim, mas você gastou tempo com isso? Eu falo, eu gastei. Esse é o meu problema. Sei lá, e eu vou continuar fazendo. Porque o maior modelo para mim é Jesus. Tem pessoas, meu irmão, tem muita condição. Tem pessoas que às vezes não falta nada para elas, mas tem pessoas que não tem alguém para tomar um café com elas. Às vezes tem pessoas que o que elas precisam é de alguém que fala, vamos tomar um tereré. Tem pessoas que precisam de um abraço, de um toque. Tem pessoas que precisam de um ouvido. Deixa eu ensinar para você como que você ajuda alguém. Empresta o ouvido, deixa a pessoa falar. O que você faz no final? Você fala, vamos orar. É tão complicado, você não sabe nem o que falar, mas não é, você não precisa dar solução, você deu ouvido.
você deu ouvido para ela. Eu não sei você, mas eu falei para Jesus: pode contar comigo, Jesus. Pode contar comigo. Porque assim como o Senhor me tocou um dia, eu quero tocar pessoas. Porque o verdadeiro evangelho é esse: é você ser tocado, é você ser curado, é você ser transformado, e você falar: agora eu vou fazer com outros. Eu queria que você fechasse os olhos. Pode deixar as luzes acesas. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu queria que você entendesse algo. O que está te paralisando? Pode ser uma enfermidade, pode ser a vergonha. O que está te paralisando? Talvez você diz assim: é esse pecado que eu não consigo vencer. O que está te paralisando? Talvez o cansaço, a falta de esperança. Talvez uma enfermidade física. Talvez a falta de recursos. O que está te paralisando? O que te fez parar o projeto que você estava fazendo? Eu não sei de cada um aqui qual é a dificuldade, mas eu tenho uma resposta. Jesus sabe dessa tua dificuldade, e Ele quer te tocar, e Ele quer te levantar nessa noite, no nome de Jesus. Ele quer te trazer de volta para o caminho onde você sonhava, no caminho onde Ele quer te trazer de volta, porque é esse Jesus que eu prego, é o Jesus que transforma, é o Jesus que olha para você, e a tua enfermidade, e a tua dor dói